Muito obrigada. Bom, deputado, em primeiro lugar, né, são várias pautas importantes aí para a gente conversar, né? A gente estava repercutindo agora há pouco, até inclusive, a própria questão aí do Sérgio Moro, né? Tava uma dúvida muito grande se ele iria antes sair como candidato ao Senado aqui por São Paulo. Você que vai ser, né? Depois até queria falar um pouquinho mais pré-candidato ao Senado também aqui pelo estado de São Paulo. Moro foi impedido, volta então para o Paraná, deixou aí meio no ar, né? Não falou nada especificamente até então, né? Se ele realmente vai se lançar como senador, como deputado por lá, diz que vai percorrer o estado primeiro. Eu até queria entender um pouquinho aí da sua visão especificamente, né, dessa confusão toda, muitas vezes em torno de Sérgio Moro. Havia uma grande expectativa dele ser, então, a terceira via à presidência, né? Depois mudou de partido, vem para São Paulo, volta para o Paraná. Como que você avalia especificamente, né? Apesar de ser até um concorrente, teoricamente, se ele ficasse aqui no estado de São Paulo seu, mas queria uma análise a isso em relação a esse discurso de Sérgio Moro. Bom, entendo que o Moro, enfim, foi um juiz, né, a vida inteira. Ele ficou muito focado nessa atividade. E é natural que as primeiras experiências políticas dele, a gente sabendo como funciona a política no Brasil, o quanto os partidos são confusos, o quanto não dá para confiar em nada até a última hora. E também essa questão que está pesando, que esse excesso bilionário de recursos destinados para o fundão eleitoral, que dizem muito sobre a viabilidade de uma candidatura ou não. Então, o Moro, eu entendo que ele foi jogado num cenário para lidar com tubarões, mas num cenário onde ele ainda é inexperiente. Ele não conhece tão bem os personagens políticos. Então, ele pode estar sendo vítima aí de muita confusão. Essa saída dele do próprio Podemos de última hora para ir para a União Brasil, depois de ter ficado um tempão lá no Podemos, recebendo salários, tendo várias despesas sendo arcadas ali, ele muda da última hora, porque existe um temor dele em relação ao fundo eleitoral, e aí no União Brasil ele viu mais perspectivas disso, só que no União Brasil você tem ali líderes, caciques do partido que eram completamente contrários a uma candidatura dele à presidencial. Então, a partir do momento que ele faz aquele movimento, ele sabe que ele, não sei se ele sabia ou não, ou caiu lá foi uma certa ingenuidade, ele sabe que perderia a candidatura à presidência. Teria que pensar em outras possibilidades e outros cargos. Não sendo candidato a presidente, restou para ele uma disputa para o Senado, apesar de eu entender que até o último momento, eu acredito que o partido dele, União Brasil, vai querer colocar ele deputado federal. Que é difícil alguém que veio pretendendo ser candidato a presidente, e uma vez que ele negou que seria candidato a deputado federal, você convencer ele disso. Agora, para o União Brasil é tudo que eles querem, porque o Moro puxa voto, puxando voto vai puxar outras cadeiras, vai aumentar a bancada do União Brasil, vai aumentar o quinhão que o União Brasil vai ter de fundo partidário, de fundo eleitoral. Então, eu acho, sinceramente, que eles vão tentar até o fim empurrar o Moro para ser candidato a deputado federal. Eu acho que vai haver uma resistência do Moro. Provavelmente o desejo dele deve ser candidato a senador, mas o Moro também sabe que não pode perder o fórum privilegiado. Ele precisa se proteger. Moro não é uma pessoa que tem recursos para pagar aí advogados, para aguentar muitos processos. Não é um cargo, ele estaria de alguma forma protegido. Então ele vai precisar entender o cenário para o Senado ali no Paraná. Pelo jeito não deve vir mais para São Paulo. Depois do julgamento TRE ele sinalizou que não vai recorrer disso. Então provavelmente ele vai ficar no Paraná. Esse discurso, para mim, ficou claro ali que ele deve, já que ele quer rodar todo o estado do Paraná para se definir e tal. Sinceramente, eu acho que nem ele sabe para que cargo que ele vai concorrer. Ele deve querer concorrer ao Senado. Tem a questão com o Álvaro Dias, que foi a pessoa, que foi um dos padrinhos políticos dele no Podemos. Teria que concorrer contra o Álvaro Dias, mas tem muita indefinição ainda, viu, do próprio Podemos. Não se sabe se o Podemos, por exemplo, pode inventar de última hora uma candidatura do Álvaro Dias à presidência, por exemplo, e deixar o Senado aberto para o Sérgio Moro, já que não teria esse constrangimento de ter que concorrer com o antigo padrinho dele. Então, tudo varia ainda, não dá para saber. Precisamos aí de outras variáveis que envolvem mais partidos. Mas eu vejo, resumindo isso, como uma certa ingenuidade do Moro, de entender a política no Brasil e seus personagens.